Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio dividir esse momento com você que curte, que nos acompanha, que aproveita as nossas conversas aqui, obviamente, para crescer no conhecimento, para se aprofundar nos temas da teologia e, obviamente, para avançar um pouco na sua pesquisa, né? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que gera muito debate dentro da escatologia cristã. Fica ligadinho aí para a gente aprender um pouco mais. Antes dos convidados, já te apresento aqui o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, vai ser um privilégio poder conversar contigo, receber a sua mensagem. Deixo aqui o meu agradecimento para todo mundo que passa por lá. Recebo muito carinho, que só comprova realmente a importância do programa, tá bom? Vamos apresentar aqui os convidados para a gente poder ganhar tempo e conversar bastante, porque o tema de hoje necessita de tempo para a gente poder conversar. E é com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Valdo Matos, ele que é ministro da Comunidade Bíblica Moriá, lá em Taboão da Serra. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo, pastor. Boa noite, Zeca, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite, pastor Vitor também, uma alegria poder conhecê-lo. E vamos lá, vamos mais uma noite de edificação, de debate, de conversa. Sem dúvida. Creio que vai ser denso. De aprendizado. Vamos passar as informações da igreja, pastor, por favor. A Comunidade Bíblica Moriá fica em Taboão da Serra, ali na rua Erechim, número 59. Nossos cultos são sextas-feiras às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Amém? Todos estão convidados. Deus abençoe. Fica aí o convite para todo mundo da região aí poder visitar a comunidade. Inclusive, as redes sociais que o pastor Valdo disponibilizou já apareceram para você e elas vão ficar salvas também no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. E nós temos também aqui o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor Vitor Couto. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santo Amaro. Graça e paz. Pastor Vitor, uma alegria recebê-lo, uma ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém. Graça e paz, pastor Zeca, graça e paz, pastor Valdo. Satisfação em poder estar de novo aqui no Vejam Só. É sempre uma alegria enorme estar nesse ambiente, podendo procurar esclarecer alguns temas importantes da fé cristã. Que Deus nos proporcione um excelente debate. Eu já quero mandar aqui um abraço, um beijão para minha esposa, Tamires, meu filho Johnny. Boa. Que Deus abençoe toda a minha família. Amém. Falando em abraços, vamos passar as informações da igreja também, pastor, já para a gente já adiantar? Perfeito. Eu sou da ATSA Brasil, que é a Assembleia de Deus, ministério em Santo Amaro, e ela está localizada ali na rua João Pastor Galdino. Então, hoje, a gente teve o privilégio de ter mudado o nome da rua, da igreja. Então, é em homenagem ao patriarca, anfitrião ali da igreja, pastor João Galdino. Então, se quiser conhecer, tem a agenda da igreja, culto dia de quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Será um prazer receber você lá na igreja. Isso, inclusive as redes sociais que o pastor Vitor disponibilizou, elas já apareceram, ficaram salvas no perfil oficial do Vejam Só. E por lá você pode, obviamente, solicitar outras informações da igreja e também do trabalho editorial que o nosso irmão realiza. Pastor Vitor, eu vou pedir para o irmão falar um pouquinho desse daqui, ó, que nós vamos mostrar agora aqui, ó, que tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar. O que o telespectador vai encontrar aqui nesse livro? Bom, esse livro, Manual Facilitador de Escatologia Bíblica. Como o próprio nome diz, facilitador, a escatologia é uma das áreas mais difíceis de serem compreendidas, se não a mais difícil. Então, a ideia do livro é trazer a escatologia em uma linguagem profunda, mas simplificada. Então, você vai encontrar elementos em uma visão pré-tribulacionista, onde eu procuro diferenciar o arrebatamento da segunda vinda, o bema, que é o tribunal de Cristo do juízo final, entre tribulação e grande tribulação. Você vai encontrar aí falando sobre a tríade satânica, o anticristo, as bodas do Cordeiro. Falo também sobre a batalha do Armagedon, a segunda vinda de Jesus, o período milenar, juízo final, eternidade. E o que muitas pessoas não conseguem, não sabem a diferença entre Sheol, Hades, Geena, Tártaro, Inferno, Lago de Fogo. São elementos que falam do mundo dos mortos e que as pessoas
ao ler a Bíblia, principalmente em língua portuguesa, nem sempre é perceptível essas diferenças. Então, esse é um manual que vai, de maneira muito objetiva e profunda, esclarecer essas questões. Significa que a nossa indicação também, tá? Para você, Pastor Vitor, para você manter a média, vai ter que escrever rápido, hein? Porque da última vez que veio, mostrou um, agora voltou, já tá com outro. Rapaz, se continuar assim, vai ter que produzir, hein? Para cada visita no Vejam Só lançar um livro. Graças a Deus, a gente já vendeu mais de 1000 cópias. Benção, que a benção. expiação de Cristo e a justificação dos homens. E, se Deus quiser, a gente vai ter uma nova remessa aí sendo disponibilizada. Inclusive, deixa eu só reforçar para você, se quiser informações sobre o material que nós mostramos aqui de escatologia, sobre o outro livro que ele acabou de citar, da expiação de Cristo, manda uma mensagem na rede social. Não é isso? Aproveitando, pastor, juntamente com o livro, você encontra na internet, você pode me mandar mensagem no Instagram, que eu vejo a possibilidade de estar entregando para você. Eu tenho um curso atrelado ao conteúdo do livro. Tá. São 18 aulas gravadas, o curso no valor promocional. Se eu falar para você, você não vai acreditar. Então, não é mensalidade, é um valor único. Menos de R$100 o curso e o livro, atualmente no valor de R$40. Então é só mandar a mensagem lá que ele vai te explicar tudo direitinho para você poder adquirir, obviamente avançar no seu conhecimento bíblico também, tá bom? Vamos entrar então no nosso debate? Vamos colocar na tela aí o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento e o que a gente quer responder é em que momento da história o arrebatamento vai acontecer. Antes, durante, no meio ou no fim da grande tribulação. Pastor Valdo vai começar respondendo, Okay. Ele que representa aqui os escassos pensadores de que vai ser no meio da tribulação. Precisa ter mais gente, hein, Valdo? Sempre que a gente fala desse tema, o nome que a gente... Tem mais alguns aí, tem mais alguns. Eu acho que tem. Não, mais alguns Deve tem. Aí o pessoal precisa só se motivar a participar, né? Depois, na sequência, o pastor Vitor também vai responder. Amém. Ele que defende, e a responsabilidade é grande, hein, Vitor? Porque a maioria do nosso pensamento defende o que você defende. Exato. Que o arrebatamento vai ser antes. Perfeito. Então, precisa caprichar, que o pessoal tá de olho aí para ver se você vai representar bem essa turma. Amém. E eu vou ficar aqui, para ajudar, vou falar que vai ser depois. Aí tem representante de tudo e a conversa vai ficar boa. Vamos ver como é que vai acontecer. Vamos lá, Valdo. Antes, no meio ou depois da tribulação, o arrebatamento? Então, todo o período escatológico, ele se cumprirá num período de 7 anos, né? Alguns acreditam ser a última semana de Daniel, outros acreditam que não, mas, de certa forma, no livro de Apocalipse, também textos em Daniel, mostra que o período é de 7 anos. Este período, ele também, muitas vezes na Bíblia, demonstra que ele está dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. E o início desta contagem, desse período, é justamente a ascensão do anticristo. Quando o anticristo se levanta, quando o mundo estiver sob um governo único, vamos dizer que aí começa a contagem. Agora, a Bíblia é clara em dizer que o período de autoridade que foi dado ao anticristo é de 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 13 diz isso. Foi-lhe dado autoridade para agir por 3 anos e meio. Já estou interpretando, né? Porque não é assim que diz lá, se fala... Sim. 3 anos e meio, né? Vocês... Parafraseando. Daniel 7,25 diz a mesma coisa, os santos lhes serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, e isso também está de acordo com o Apocalipse, no capítulo 11, onde cita-se também ali algo a respeito dessa mudança desse período, né? O que nós sabemos ainda, irmãos, é que o anticristo ele só vai parar de agir com a manifestação da vinda do Senhor. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele vai se levantar, a qual o Senhor destruirá com a manifestação da sua vinda. O apóstolo Paulo está baseado nisso em Isaías capítulo 11, versículo 4, que diz que o Senhor destruirá o ímpio com o sopro da sua boca. E, então, juntando essas informações de que o período dele é de 3 anos e meio, esta é uma primeira explicação que dou para dizer que Jesus Cristo volta no meio da semana, que é o... Sim. Começa com esse argumento, de que é o período de tempo que o anticristo tem para agir, 3 anos e meio. Boa. Depois eu posso dizer o porquê que este não é o segundo período, mas o primeiro, né? Sim. Primeiro 3 anos e meio. Obviamente depois vai ter tempo para
aprofundar um pouquinho isso, justificar as escolhas, né? Ok. Tudo mais. Até porque, é o que eu costumo dizer sempre, as nossas escolhas filosóficas, vamos dizer assim, né, dentro da teologia, elas vão criando consequências depois para a gente ir respondendo, né? Então, eu, na minha leitura, eu entendo que foi no meio, que vai ser arrebatado no meio. Então, isso vai ser um pacote que vai definir outras respostas que nós vamos dar a outros textos, né? Por isso que é importante, depois o pastor Valdo, obviamente, vai fazê-lo, mas vamos ouvir o pastor Vitor também, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema. Pastor? Perfeito. Primeiro, eu gostaria de esclarecer para os irmãos que o período do reinado, entre aspas, império do anticristo, não será de 3 anos e meio. A gente precisa compreender que é um período de 7 anos, correspondido como chamado Grande Tribulação. O próprio texto que fala sobre isso em Daniel 9, 27, vai falar para a gente que ele, se referindo ao anticristo, firmará uma aliança com muitos por 1 semana. Então, o período de domínio do anticristo é de 1 semana. Porém, aí sim o texto diz, na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oração, e sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado para o desolador. Ou seja, o período de governo do anticristo é de 3 anos, de 7 anos, sendo que 3 anos e meio é o período na qual será rompido o pacto que assim ele fará com Israel e com o povo aqui nessa terra, só que a igreja não vai estar aqui. E depois eu gostaria que o pastor Valdo me respondesse quem que é o detentor de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, que fala que a manifestação do anticristo só se dará a partir do momento em que o detentor for retirado. Gostaria de compreender qual que é a visão do pastor. É importante a gente compreender também, eu quero diferenciar o arrebatamento da segunda vinda. Também gostaria de compreender se para o pastor arrebatamento e segunda vinda se configura um evento único ou se eles são diferenciados. Se tem diferença entre uma coisa e outra, para que a partir daí a gente possa desenvolver o debate. Amém? Boa. Já anotou aí as perguntas aí? Eu não sou muito bom de memória, me ajuda aí. São 3 questões. Então calma. Mas eu respondo as 3. Deixa eu abrir a enquete. Aí quando a gente voltar aqui, a gente volta nas perguntas certinho. Você que nos assiste, eu tenho certeza que quer participar também, quer dar a sua visão sobre essa questão do arrebatamento, e você vai fazer acessando o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Lá que você encontra toda a comunicação com o programa e, obviamente, as nossas enquetes. Vamos colocar na tela aí a enquete de hoje. A pergunta que a produção preparou lá é a seguinte: quando acontecerá o arrebatamento? E aí, obviamente, deu 3 opções para você. Vamos ver as opções. Primeira delas, antes da grande tribulação. Segunda opção, no meio da grande tribulação. E a terceira opção é no final da grande tribulação. Então, vai lá, vote, escolhe. Você viu que a gente deixou ali as 3 opções que nós estamos debatendo hoje aqui, né? Antes, no meio e no final. Escolha, vamos ver como é que vai ficar a nossa porcentagem no final. Vai lá, participe, quero saber a sua opinião também. Vamos voltar aqui. Pastor Vitor, então vou pedir para o irmão, pelo menos colocar uma das perguntas que foram feitas, que daí o Valdo vai por partes também. Mas dá para falar. Para não ficar tudo. Perguntou o que detém de 2 Tessalonicenses. Quer começar por aí? Que foi a primeira que o irmão fez. Ele escolhe, né? Basicamente foram 3 perguntas. Primeiro, o texto que fala que a atuação do anticristo se dará apenas por 3 anos e meio. Primeira pergunta. Segunda, quem que é o detentor de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. E terceira, se o arrebatamento e a segunda vinda corresponde ao mesmo evento ou se são diferentes. Ok. Vamos lá, Valdo. Começar então por Daniel, né? De fato, o anticristo, o texto diz que ele vai fazer uma aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício. O que vai acontecer aí? Nós entendemos isso a partir de Daniel, no capítulo 12, onde fala que na metade da semana, de fato, ele vai invadir Israel e ali ele vai provavelmente destruir o culto judaico, vai fazer. E aí, na verdade, começa realmente, de fato, a grande tribulação de Israel. Porque até então a grande tribulação está acontecendo no mundo inteiro, de fato.
Mas quando a Bíblia fala especificamente de Israel, é nesse momento, na metade da semana, onde ele invade. Mas quando ele invade Israel na metade da semana, o seu fim chega ali. Ele, de fato, por ele ficaria não 7 anos, ficaria eternamente, né? Mas, na metade da semana, quando ele tomar essa ação de invadir Israel, a Bíblia vai falar em Daniel capítulo 7, que é nesse momento que o tribunal se levanta e ele é julgado. E ele será julgado ali, justamente na metade da semana. Isso fala Daniel no capítulo 12. Então, a grande tribulação, a partir do momento que o anticristo invade Israel, não se cumpre nem 7 anos e nem 3 anos e meio. Não se sabe em quanto período vai, de fato, acontecer esta destruição e matança do povo de Israel. O período é que é de 7 anos, mas a grande tribulação em si, tudo que vai acontecer lá, dentro de Israel, não se sabe. Eu até acredito que seja um tempo muito breve, porque Israel não aguentaria uma guerra dessa com todas as nações do mundo investindo contra ela, né? O que acontece aqui, pastor? O texto diz, segundo os Tessalonicenses, no capítulo 2, eu já falei isso em outra ocasião, ele é somente um texto mal interpretado. Mal interpretado não, mal traduzido. Estou falando isso pelo grego. Eu não sou, assim, eu não acho que o texto dependa exatamente da interpretação, e sim da própria tradução. A tradução, você pode conferir isso no grego, ele diz assim, que... Deixa eu ler o texto aqui, Zé, que eu estou um pouco... Claro. Qual que é o texto mesmo, pastor? Capítulo 2, versículo 6. Tá. Agora também sabeis que é que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Agora, você sabe que a versão corrigida, ela está melhor traduzida. Ela está dizendo que o ministério da iniquidade já atua. E até que do meio ele se levante. Na verdade, a tradução na Bíblia interlinear está escrito assim: há um que detém o anticristo, até que ele se levante, até que o inimigo se levante. Na verdade, ninguém vai ser retirado. Na verdade, ele vai se levantar, né? Eu acredito, com toda certeza do meu coração, que quem detém a vinda do anticristo é o próprio Jesus. É ele que abre os selos, é ele que desvém. O anticristo só vem quando Jesus permite. Então, quem detém o anticristo é o próprio Cristo. E eu estou chamando a atenção aqui para que vocês confiram no grego. A palavra genetai, na Bíblia interlinear, significa erguer-se, começar a ser. Ou seja, há um que impede até que ele comece a ser, até que ele se levante. Então, acho que uma questão é de tradução, pastor. Ó, o texto, ele diz para a gente, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, falando sobre o anticristo. Verso 6. E agora sabeis o que o detém. Então há um detentor aqui impedindo a manifestação do anticristo, para que ele quem? O anticristo, a quem o texto está se referindo, seja revelado na ocasião própria. Exato. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado. Aí o senhor disse que a palavra gidomai, do grego, se refere seja levantado. Isso não corrobora em nenhuma... Qual tradução que o senhor achou essa palavra? Por quê? Porque... No grego. No grego. Exatamente. Eu estou com ela aberta aqui, a Bíblia interlinear. Em qualquer tradução que nós viemos a pegar, séria, o termo vai ser falado acerca seja afastado ou retirado. O que, segundo o Tessalonicenses, Paulo está dizendo aqui está o anticristo. Imagine que isso aqui seja o anticristo. Ele quer se manifestar e aqui está o detentor, impedindo. Ele quer passar para cá, mas ele não pode, porque tem um detentor impedindo e o pronome aqui no contexto fala de uma pessoa, não de uma força. Então, quem é que está impedindo essa ação do anticristo? Jesus. Só tem uma pessoa, Jesus, só que Jesus está à destra do Pai. Quem é a revelação de Jesus aqui na Terra? Quem é a revelação de Jesus aqui na Terra? O pastor vai dizer que é a igreja. Não.
a revelação de Jesus aqui na Terra. O Espírito Santo? Ele diz, o Espírito Santo. Ele diz, eu vou para o Pai, mas ele virá. Sim. Ou seja, quando ele diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, ele está se referindo que Jesus estará a partir da sua presença do Espírito Santo. Tá, certo? Mas eu Então, falo para o pastor. só para você entender, que a única pessoa capaz de deter a ação do anticristo é o Espírito Santo. É a única pessoa. Então, o anticristo, ele chega em uma casa, ele destrói, ele traz tudo que é ruim dentro de um lar. Aí chega alguém portando o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, trazendo as boas novas de salvação, ora, e pelo poder do nome de Jesus, usado com a presença do Espírito Santo, o mal é retirado. Então, existe um detentor que a única possibilidade é o Espírito Santo, de deter a ação maligna e de impedir com que o anticristo não venha a se revelar. Onde que eu quero chegar aqui no ponto? Quando que a igreja surge? A igreja não surge no Antigo Testamento. Jesus disse em Mateus 16 que edificarei a minha igreja. Uhum. A palavra edificar, o verbo, está no futuro. Então, a igreja só existe em Atos, capítulo de número 2, quando o Espírito Santo desce. O que Paulo está dizendo aqui é que o anticristo só será manifestado quando o Espírito Santo, o detentor, for afastado, for retirado. Então, se a igreja só existe com a presença do Espírito Santo, Para concluir. para finalizar, se a igreja só existe com a presença do Espírito Santo, é impossível o Espírito Santo ser afastado, ser retirado e a igreja continuar na face da terra. E o Senhor concordou comigo que o período do anticristo é um período de 7 anos. Então, a manifestação do anticristo precisa com que o Espírito Santo seja retirado e ele não será retirado e deixará a igreja aqui sozinha. Não. A promessa é que ele estaria conosco todos os dias. Tá bom, pastor? Claro, pode. Vamos lá. Então, veja bem, pastor. Eu disse ao pastor que no original grego o sentido dá outro. A gente precisa definir onde é que está o erro, se é no original grego ou se é nas traduções que fizeram. Porque a palavra genetai não significa ser retirado, significa ser levantado, significa aparecer, surgir. Então, eu entendo... Porque daí, só para a gente fazer uma tradução direta, então, do grego, o que ele está falando é que não é que vai retirar, mas esse alguém vai aparecer. Exatamente. Então, até que do meio ele apareça. Tá. Quem Alguém aparece? detém até que ele surja, o anticristo. Ele não vai ser alguém retirado, alguém vai aparecer, que é o anticristo. O que ele está alegando é que no grego original, Sim. o texto não fala de alguém retém. O foco é alguém que vai aparecer. No Leia, significado por favor, da pastor. palavra- Mesma tradução, leia na versão corrigida. Ela está Ó, diferente você tem da aí, atualizada. Eu estou aqui com todas as tá. traduções Então, aqui. Tá? isso, veja na corrigida. Eu estou com todas as traduções aqui, inclusive a tradução direto do grego. E o verso de número 7. O termo do grego tem aí, pastor? Sim, o eu termo vi que grego você aqui, falou o termo que não grego tinha. aqui falando pra gente, afastado, gnomai, Gnomai, que tá. pode ser traduzido como levantado. Ok, Não, pode não é que ser pode, traduzido. é isso. Agora, Pelo Strong. a minha pergunta é quem é o detentor? Jesus. Aí é dedução mais lógica, né? Sim, mas Jesus está aqui na Terra? Não, mas o que tem? Como- O fato dele deter não quer dizer que... Mas toda a operação milagrosa que ocorre aqui na Terra é por meio do Espírito Santo. O senhor está concordando comigo? É que o senhor não quer falar que é o Espírito Santo. Não, é porque eu não creio que seja... Porque, em primeiro lugar, o Espírito Santo vai ser retirado de que sentido? Não. Espírito Eu Santo quero é saber quem é o Deus. detentor. O senhor respondeu, Jesus. Jesus. E eu estou falando para o senhor, o detentor, que o senhor está dizendo que é Jesus, Jesus está à destra do Pai nesse presente momento. E Exato. ele entregou o seu Espírito e é através do Espírito Santo, a dispensação do Espírito, que nós estamos vivendo. O senhor concorda comigo? Claro. Então, o detentor aqui só pode ser o Espírito Santo. Não, mas a questão é que a palavra não está focada em quem detém aqui, né, nessa questão. Certo. O que nós estamos discutindo aqui é se a palavra retirar está correta. Tá, mas o senhor concorda que o Espírito Santo é o detentor? Não, quando se fala do Espírito Santo, Jesus e o Pai, é uma coisa, para mim, é uma coisa só. Se você falar para mim, quem detém o anticristo é Deus, eu vou falar, claro, é Jesus. Quem Sim. morreu na cruz É foi o Espírito Santo? Sim. Santo? Quem morreu na cruz foi o Espírito Não, Santo? aí não, é Jesus. Não é uma coisa só. Não, depende. Ah, Por exemplo, depende, Não, perfeito. depende do assunto. Por exemplo, quem criou o mundo? A Trindade. Essas Mas quem coisas- morreu na cruz foi o Filho.
Sim, claro que sim. E quem derramou em Atos capítulo 2 a presença não foi o Filho, meu Pai. Foi o Então, Espírito mas Santo. neste caso aqui, ó, pastor, primeiro, é como eu estou perguntando, se você acha que o Espírito Santo vai ser retirado, em que sentido ele vai ser retirado? Porque Deus, ele é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Sim. Não tem como, um momento, o Espírito Santo não está mais na terra. Primeiro, porque eu diria, quem é que vai usar as duas testemunhas para fazer tudo aquilo que farão e vai, na minha opinião agora, o resultado do testemunho, das duas testemunhas, é a conversão geral de Israel, como Paulo fala em Romanos, capítulo 25. A Bíblia fala que os perseguidos, lá em Atos, Apocalipse mesmo fala, perseguiram os teus santos, apóstolos e profetas. Ou seja, como ser apóstolo e profeta na grande tribulação sem a atuação do Espírito Eu Santo? nunca disse, pastor, e aí é importante que o período tribulacional não quer dizer a ausência do Espírito Santo. Ele continuará aqui na terra de que maneira? Semelhante ao Antigo Testamento. Ou seja, ele vem, atua e volta. Porque o senhor há de concordar comigo que no Antigo Testamento não havia um derramamento do Espírito. No Novo Testamento, a partir de Atos 2, aí sim nós temos o derramamento. Então, o que eu estou dizendo... De fato, no Antigo Testamento, como vai se converter na tribulação, pastor? Na grande tribulação, o resultado da pregação na grande tribulação está em Apocalipse capítulo 7, uma grande multidão como a areia do mar, de todas as nações, Sim. raças, povos, tribos e línguas. Aí eu quero te perguntar, quem convenceu essa multidão? O Espírito Santo? Então, ele está atuando. Atuando, não derramado. São termos diferentes. O senhor tem que concordar comigo que o derramamento do Espírito Santo não ocorre no Antigo Testamento. Tá, então ele não vai ser afastado, ele não vai ser derramado, mas vai estar agindo. E nós vivemos em dispensações. Eu não sou dispensacionalista clássico, como diz Scofield, mas Efésios diz para nós que nós estamos vivendo uma nova dispensação. Vai haver Essa cura, libertação dispensação e milagre na grande tribulação? Não igual existe hoje. Eu acho que vai ter maior medida. Elias fez cura no Antigo Testamento. Sim. Elias, Deus, através da vida dele, a vida de Eliseu. Só que quantos milagres contamos de Elias? 7, de Eliseu, 14. Uma pessoa hoje pode curar muito mais pessoas do que Elias e Eliseu. Mas, enfim. Por quê? Porque nós estamos vivendo na dispensação do Espírito. Jesus disse que João Batista é o maior de todos os profetas. Mas quem está nessa nova dispensação é maior do que João Batista. Não, eu entendo, mas veja bem, pastor. Mas, enfim, agora, ok, o senhor concordou comigo que é o Espírito Santo detentor. E aí, qual que é o Não, eu ponto disse que é Jesus, porque, na minha opinião, encaixa-se mais no termo Jesus. Porque Jesus, ele é aquele único digno de abrir os selos, desatar os selos. Mas aqui não tem selo. Não, sei, mas Apocalipse tem. Tudo Fazendo no contexto uma leitura escatológico. correlata. Sim. Por isso que ele interpreta que é Jesus, porque como é Jesus que vai liberar a ação Sim, aí do ele que anticristo, diz aí, essa Mas relação que ele Jesus tá abre o fazendo. selo no céu. Aqui o evento é na terra, o anticristo está na terra. Mas Deus, ele comanda do céu, o que que tem? Mas quem atua agora é o Espírito Santo, pastor. Quem Mas, de atua... qualquer forma, como eu te disse, essa discussão não seria um pouco irrelevante, porque, veja bem, o que nós estamos discutindo é se alguém vai sair ou se alguém vai ser levantado. Pelo que eu entendi, pode ser relevante, pode ser irrelevante para a leitura bíblica do irmão, mas para Exato. ele é fundamental, porque ele precisa justificar o momento da igreja sair. Exatamente. Ele relaciona a presença do Espírito com a igreja. Exatamente. Então, de qualquer forma, eu vou dizer... Se detém o anticristo, a igreja precisa sair para o Espírito Santo sair para iniciar a ação. Exato. Foi aquilo que eu falei no começo. Tá, mas aí o pastor, a sua explicação fica um pouco vaga, porque, veja bem, o pastor fala que não haverá um derramar, mas vai haver um atuar. Sim. Eu não sei fazer essa distinção. Não, mas o Antigo Eu Testamento sei. é assim. Não, pastor, mas veja bem, o resultado, a grande tribulação vai haver uma conversão mundial Sim. de milhões, e João fala um número incontável de pessoas. Mas o senhor vê na Vocês grande... têm o Espírito É o Santo, né? Espírito Santo só Não, pode. então Ninguém mais pensa. convence o homem a não ser ele. Eu concordo. Deixa eu colocar a ordem aqui. Vamos tomar uma água. Porque minha caneca já até secou já. Tô aqui nervoso com vocês. Ó, pra lá, pra cá. Então nós vamos dar uma pausa. Nós vamos voltar no segundo bloco com essa questão que o Valdo deixou. Já que vai ser um período de avivamento, de conversão. Como é que tudo isso vai acontecer sem a ação efetiva do Espírito Santo? Não é isso, Valdo? Exatamente. Já que o Espírito Santo já vai ser retirado junto com a igreja. Perfeito. Obviamente que respeitando os atributos divinos, retirado no sentido... De manifesto. Só uma questão técnica, obviamente que ele é onipresente. Mas daí o pastor Vitor responde na sequência. Vamos para o intervalo. Antes do intervalo, vou deixar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus.
quer estudar teologia, quer se preparar para o seu trabalho ministerial, quer saber manusear as escrituras, assim como os nossos convidados, vai lá na grade. Código 11 3115-0819, 3115-0819. Além disso, deixo aqui as redes sociais da HIT para você vir curtir a nossa programação. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Intervalo rápido. O Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa conversa, hoje falando sobre arrebatamento, antes, durante ou depois da grande tribulação. Recebendo aqui o pastor Valdo Matos, pastor Vitor Couto, que já deram suas, obviamente, percepções no primeiro bloco. Você viu que o primeiro bloco está quente, foi bom, muito conhecimento, agora nós vamos tentar avançar nessa conversa. Eu sei que é difícil, mas nós vamos tentar caminhar. Vitor, nós encerramos o bloco com uma pergunta que o pastor Valdo deixou com relação ao momento da grande tribulação, já que o irmão tem defendido a saída do Espírito Santo junto com a igreja para a manifestação do anticristo. Entretanto, contudo, porém, o que o pastor Valdo questiona não vai ser um período de grande conversão, de manifestação? Como é que tudo isso vai acontecer sem uma presença ativa, efetiva do Espírito Santo, como ele faz atualmente? Na nossa dispensação atual, como você disse. Vamos lá. Perfeito. A Bíblia diz em João 16, 7, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, o Paracletos, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, vou-lo enviarei. Então, ou seja, quem está aqui é o Espírito Santo. Quando ele vier, que já veio, né, no nosso tempo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, é impossível alguém se auto-arrepender. Ou seja, é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. O período tribulacional será um período onde a atuação do Espírito Santo será restrita em relação ao período em que vivemos. As pessoas se converterão porque o Espírito Santo estará agindo, mas não haverá o enchimento do Espírito Santo. Os dons descritos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, eles não serão manifestos, eu não vou usar a palavra cessar. Usa. Mas eles não serão manifestos. Que o corte vai ser bom. Vai ser bom, né? Não serão manifestos na mesma proporção que nós estamos vivendo. Então, as duas testemunhas terão poderes miraculosos, porém, as demais pessoas não. E aí eu gostaria que o senhor me mostrasse em qual passagem e Apocalipse, do período tribulacional, o Senhor consegue verificar, além das duas testemunhas, uma presença sobrenatural do Espírito Santo, como nós estamos vivendo hoje. Isso não existe. O que tem é conversão, como era no Antigo Testamento. É isso que os cessacionistas falam, eles só anteciparam a dispensação. Eles vieram uma antes, você está indo uma depois. Esse daí eu vou usar mais para frente no próximo programa. Mas vamos lá, Valdo. Responde aí o que o pastor Vitor colocou para o irmão. Então, eu acho que a própria força, né, que eu acredito a igreja vai estar presente na grande tribulação, e o que vai fazê-la resistir à tribulação já é o próprio Espírito Santo, né? Essa conversão no mundo inteiro já se deve justamente ao fato da igreja estar aqui pregando. Veja bem, eu até entendo que Deus ele tem poder para tudo, mas uma grande multidão que vai se converter de todas as nações, povos, raças, tribos e línguas, número incontável, num período que seria, na verdade, mesmo o pastor sendo pré-tribulacional, talvez ele tenha que dizer que seria num período de 3 anos e meio, né? Que essas conversões ocorreriam. Ou ainda que sejam 7 anos, tudo bem. Porque, veja bem, pastor, se Jesus arrebata a igreja, levou todos os salvos. Então, o número de salvos na terra fica 0, concorda? Porque todos os salvos foram. Sim, concordo. Então, vai começar do 0. Sim. Aí, num período de 3 anos e meio ou 7 anos, eles vão ganhar o mundo inteiro para Jesus. Quantos milhões de desviados não existem? Não, mas vai voltar tudo? Não sei, pera lá.
Não, Que mesmo o que eu tô... Desviados vão se converter? Não estou dizendo que todos irão se Mas tem converter. a segunda chance, Todo- Vitor. Esse Aí, não mudou. Não, na verdade, a gente não tem a segunda chance, a gente tem milhares de chances. Não, deixa eu dizer. A cada O vez que que eles nós vão pecamos, fazer- é uma nova chance. O que eles vão conseguir fazer no período da tribulação, num período curto de 3 anos e meio, é o que nós não fizemos até agora. Aí eles vão fazer isso sem o Espírito Santo. Sem o Não, poder sem o Espírito do Santo foi o milagre. que está dizendo. Não sei. Não é porque você está colocando assim. Ele não vai. Ele não será derramado. Eu falei mas em derramar, e vai ser retirado em presença derramada. Não, sim, na dinâmica que é. Então, mas eu estou Mas entendendo a como linha que do não do se Val. derrama? Porque as pessoas vão receber o Espírito Santo, independente se vão. Minha pergunta, Davi, era morada templo do Espírito Santo? Davi? É. Era. Era? Qual o texto? Os profetas eram. Eles eram um templo, morada do Espírito Santo, habitação? O Espírito Santo. Não, a Habitava expressão esse paulina, vós sois templo do Espírito Santo, só pode ser no Novo Testamento. No Antigo Testamento, também. a presença era transitória, era uma presença que vinha e era retirada. O Espírito veio sobre ele. Sim, mas essa expressão veio sobre mim, na verdade, é só uma maneira de dizer que ele se manifestou, pastor. É porque o senhor não tem os texto o Espírito pra Santo, dizer que ele não alguém se era retirava morado. dos profetas. O senhor não tem um texto para dizer que alguém no Antigo Testamento era morada. O senhor não tem texto, porque não tem texto. Agora, para a gente seguir aqui... Moisés, sei que é um exemplo, talvez. Deus falou assim, eu vou tirar do Espírito que há em ti e colocarei neles. Mas o Espírito não fica indo e voltando, não, pastor? Sim. Mesmo no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele habitava, eu estou falando dos profetas, pode ser que não na nação, no sentido geral, eu concordo, mas nos profetas, o Espírito Santo, quando se usa esse termo, veio sobre mim o Espírito, na verdade é só uma forma de dizer que ele se manifestou. Então, quando Jesus disse, se eu não for, ele não virá. O Espírito Santo estava onde, então? Não, sim, agora, eu concordo com você, no sentido generalizado, ele veio, sim, agora todos que creem o recebem, mas estou falando no caso dos profetas, dos reis, Entendi. sacerdotes. O Espírito estava com eles, né? Sim. Tá. É isso, né, que o senhor está querendo dizer, né? Bom, para a gente seguir no debate, é bom a gente entender o seguinte, eu defendo a posição pré-tribulacional, Certo. de que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional. A minha segunda pergunta é se a igreja, o arrebatamento e a segunda vinda, se são dois eventos distintos ou se configura-se apenas um evento. Eu acredito numa vinda única, não em etapas, é a vinda do Senhor. Nesta vinda, ele arrebata a igreja e inicia-se juízo para as nações, né? Na mesma vinda, a única vinda só. No meio da Vida grande singular. tribulação. Sim, porque aí tem a diferença. A grande tribulação é uma perseguição contra os santos somente. O ímpio não sofre na grande tribulação. Não existe sofrimento para ímpio na grande tribulação. Por Não quê? existe sofrimento para Para ímpio? o ímpio, não. A não ser coisa natural, dificuldade da vida que já tem hoje. Por ocasião da vinda da grande tribulação, quem sofre é o justo. Porque senão, pastor, eu te pergunto, qual o propósito de receber a marca da besta? É justamente para não ser perseguido. Quem receber a marca da besta, o livro de Daniel diz que aqueles que o acolherem, que se aliançarem com o anticristo, serão por ele beneficiados. E o livro de Apocalipse deixa claro, no capítulo 13, que ele vai perseguir aos santos, não é o ímpio. E é por isso que a Bíblia fala que quando Jesus vier, vão estar como no tempo de Noé, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. É alegria completa. E fala em Tessalonicenses a mesma coisa. Quando andarem dizendo a paz e segurança, haverá repentina destruição. Então o mundo vai estar em paz na grande tribulação, porque receberam a marca da besta, estão aliados ao anticristo, estão junto com o anticristo perseguindo os santos. Então a Bíblia fala assim, por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, na abertura do 6º selo. Primeiro, os que estão morrendo e sendo acolhidos pelo Senhor no céu, eles perguntam, Senhor, quando é que o Senhor vai nos vingar? Deixa eu correr aqui. Versículo 9. Até quando? Versículo 9. Né? Obrigado. Eu vou ler o 10, pai. Até quando, ó Senhor Santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Os habitantes da terra estão perseguindo os santos, não estão sendo perseguidos. Aí eles estão pedindo vingança. Quando é que você vai nos vingar dele? Aí então, Jesus mandou que eles aguardassem
E aí depois, quando se abre o sexto selo, agora a coisa se inverte. Eles falam, montes, rochedos, cai sobre nós, esconde-nos da face da ira do Cordeiro, porque agora chegou a sua ira, e quem pode subsistir? Agora a situação se inverte, porque agora vem a vingança do Senhor contra as nações. Tá, mas aí, se o senhor diz que a igreja ela vai passar no período da grande tribulação e que ela será arrebatada no meio, faltam duas coisas. Primeiro, é o texto que diz que a igreja será arrebatada no meio dessa grande tribulação que eu gostaria que o senhor apresentasse, dos 3 anos e meio. Segundo, o que falta é que o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, qual é a promessa de Deus para os que guardam a palavra da paciência do Senhor? Que na hora da grande provação, da tríplice megale, que é a grande tribulação, o Senhor estaria guardando estas pessoas. Só que, olha o que está escrito em Apocalipse 6, versículo de número 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Como pode Deus guardar, mas essas vidas foram mortas? A promessa de Deus é, na hora da aprovação, eu vou guardar vocês. Certo? Isso é uma promessa. Aí eu confio na promessa de Deus. Correto. Aí na hora da aprovação, Deus não me guarda, aí eu sou morto. Então, aí pastor, eu diria o seguinte, primeiro, agora, é opinião minha, veja bem, quando o texto fala assim, viste que guardaste a minha palavra de perseverança, quando é que eles guardaram? É justamente na grande tribulação. Não, mas o texto de Apocalipse 3:10, ele está falando para a igreja de Filadélfia, daquele período. Ele está falando para aquela igreja. Mas foi você que citou o texto como sendo escatológico, não foi eu? Qualquer pós-tribulacionista honesto compreende que esse texto ele tem uma aplicação naquele presente momento para aquela igreja, só que ele é universalizado para todo aquele que guardar a palavra da paciência do Senhor. Ou seja, não é uma promessa restrita a Filadélfia. Ela tem o seu cumprimento imediato naquela igreja, certo, mas ela se aplica a todas as igrejas que andam conforme Filadélfia. Assim, eu só estou entendendo que, pela citação do pastor, você está entendendo que esse texto é escatológico. Eu estou respondendo o que você me passou, não foi eu que citei o texto como sendo escatológico. Então, eu estou respondendo o pastor aqui. Se esse texto for, até eu coloco se for, justamente por isso, porque pode ser algo somente para a igreja de Filadélfia naquele período. Se ele for escatológico, o momento onde a igreja guardou a palavra de perseverança é justamente no período da grande tribulação. E por isso serão poupados da provação, não fala da grande tribulação, da provação que há de vir, que aí eu entendo ser a ira de Deus, que no segundo período. Na tribulação foram fiéis, por isso serão preservados da ira de Deus. O senhor faz uma distinção entre ira de Deus e grande tribulação. Mateus 24, 21 vai dizer, porque naquele tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Certo. Então, esse é uma grande tribulação incomparável no período da história. Aí, o que nós encontramos Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica? A palavra tribulação para a igreja de Tessalônica aparece várias vezes. Capítulo 1, versículo 6, capítulo 3, versículo 3. Ou seja, a igreja de Tessalônica era uma igreja que estava passando em provações. Só que a grande tribulação é um evento único e escatológico. E quando ele está falando para a igreja de Tessalônica sobre a tribulação que eles estavam passando, Paulo vai dizer, olha, sobre aquele grande dia, capítulo 1, versículo de número 9. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então, o que ele está falando? Olha, tribulação a gente está passando. Mas a ira futura, que está em conexão com a grande tribulação, este período é um período em que a igreja vai ser guardada. Ele diz o seguinte, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus. Então, todos esses textos, com o texto de Apocalipse 3:10, qual é a promessa de Deus para a igreja? Que no momento dessa grande tribulação, compreendido na última semana de Daniel,
que é os 7 anos, dividido em 3 anos e meio. Primeira parte, falsa paz. Segunda parte, um período mais intenso. Qual é a promessa? Que a igreja vai estar guardada. Eu imagino aqui que o pastor Valdo vai, inclusive, pedir para o irmão ler de novo o texto que leu e vai reforçar a ideia dele, porque o texto fala que vai guardar da ira. Sim, não é a grande tribulação. Né? Que não é a grande tribulação. É a ira, não é a grande mas é a ira. tribulação. Aí o texto de Tessalonicenses fala exatamente isso, né? Exato, que vai nos guardar da ira. Não foi feito para passar da ira de Deus. Ele vai falar isso mesmo lá. Só que esse texto, ele corrobora com Apocalipse 3:10, que Apocalipse 3:10 não fala de ira. Só para finalizar, Apocalipse 3:10 também não fala de quê? De tentação, da grande tentação. Então porque isso a gente chama de termos sinônimos. Sim. Não são distintos. Vai, Valdo. É o sinônimo o quê? Provação e grande tribulação. Grande tribulação e ira. Grande tribulação. Ele traça tudo como sinônimo, não é isso? Exato, sinônimo. Ele não faz distinção. Assim, ó. A grande tribulação é ira, mas não de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse, pastor. É a ira do mundo, né? Isso, do anticristo, né? Iraram-se as nações. Veio, porém, a tua ira. São duas coisas. Iraram-se... Então, você fala assim, ó. Tem texto, realmente, acho que Lucas 21, que fala que será tempo de ira contra esse povo, né? Contra Israel. Mas é uma ira do anticristo, é uma ira das nações. As nações se iraram. Eu acho que é Apocalipse 11, né? Eu estou citando assim porque eu sei que o pastor conhece bem os textos, o Zeca também. E eu, às vezes, não abro para a gente correr por causa do tempo. Mas tá fácil. Apocalipse 11, 18, fala assim, ó. Iraram-se as nações, chegou, porém, a tua ira. Iraram-se as nações, é o que? A grande tribulação. As nações, aliado ao anticristo, perseguindo os santos. Quando ele fala, chegou, porém, a tua ira, já é outra coisa. Tá, mas onde está a igreja aí? A igreja está aqui, iraram-se as nações contra a igreja. Mas onde está a igreja, eclésia, aí? Onde se encontra a palavra igreja? Ele encontra na dinâmica que ele defende que vai se irar contra quem, não é isso? Sim, contra os santos. Mas a questão assim, pastor, é que não existe texto bíblico, sequer, que fala sobre igreja, a palavra eclésia do grego, no período tribulacional em nenhum momento. Quando o senhor citou Lucas, capítulo 21, ou Mateus, capítulo 24, que fala do período da grande tribulação, a palavra igreja desaparece, ela não existe nesses textos. E olha, quando ele fala sobre todo o período tribulacional, capítulo 21, versículo de número 22, olha o que diz: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e as que criam naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Ou seja, toda vez que a Bíblia fala de ira, seja grande tribulação, que o Senhor difere, a palavra igreja não aparece aqui. E quem que está sofrendo aí, então? Aqui é Israel. E os santos que se converteram... Aí a minha pergunta é, os ímpios estão sofrendo? Sim, porque as nações estão em desordem, caos. Não, as nações estão aliadas ao anticristo. Na metade da semana ele fará... O que significa, então, que estarão como nos dias de Noé, bebendo, comendo, casando, dando casamento? E o que significa também, quando andarem dizendo a paz e segurança? Isso é para o ímpio. Eles vão estar em paz. Sim, os santos que estão perseguidos. Mas a palavra é para a igreja. Certo? A igreja são santos perseguidos. Infelizmente, nós vamos precisar caminhar para o encerramento. Então, o que eu vou pedir? 2 minutos para cada um, consideração final e conclusão, senão não vai dar tempo de fazer, senão nós vamos ficar... Eu, por exemplo, estou gostando demais, né? Mas vamos encerrar, porque daí cada um faz uma conclusão para fechar o assunto, tá bom, pastor? Vitor, comece. Consideração final, uma conclusão, depois do pastor Valdo, para a gente encerrar. 2 minutinhos eu marco aqui, porque precisa encerrar. Vamos lá. Perfeito. Quando o texto fala sobre a grande tribulação, em Mateus 24 e Lucas 21, Lucas 21, 36, depois de passar todo o período tribulacional, olha qual é o alerta de Jesus. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas. Todas estas coisas do quê? O contexto está falando, a grande tribulação. Como que eu vou evitar essas coisas? O texto responde, que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui não é figurado, aqui é literal. Não é à toa que as almas que estão em pé, debaixo do altar, o que acontece aqui? Jesus está dizendo, tudo que vai acontecer na grande tribulação.
E quando ele fala, olha, tudo isso vai acontecer, nação contra nação, reino contra reino, aí ele fala, vigie para que quando isso acontecer, você esteja o quê? Em pé diante do Filho do Homem, não aqui na terra. Então, para considerar, aqui finalizando, não existe uma só palavra e que fala que a igreja estará no período tribulacional. Esta diferença entre grande tribulação com ira, ela não se sustenta, porque não há texto que comprove essa diferença, mas há textos que mostram a similaridade entre uma coisa e a outra coisa. E a igreja, portanto, a promessa é que quando o detentor for afastado, que é unicamente o Espírito Santo, que impede a ação do anticristo, de acordo com 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7, o Espírito Santo será afastado, tirado, e evidentemente que só existe igreja com a presença derramada do Espírito Santo, e a igreja também será arrebatada. Amém? Quero agradecer, muito obrigado. E que a igreja diga amém. Que a igreja diga amém. O Valdo não falou. Que Deus abençoe. Não, eu falo assim, esse é aquele tipo de debate que eu gostaria de perder, mas não tem problema não. Pera, calma que vai chegar a sua vez, Valdo. Eu quero agradecer ao Vejam Só, gratidão a é todos nossa, meu irmão. Amém. Pastor Zeca, Pastor Valdo, que Deus continue abençoando. Amém. Obrigado, Vitor. Que Deus os abençoe. Tem aí minhas redes sociais, quem quiser me seguir. Isso. E tem o meu material que foi apresentado aqui no começo, se você tiver interesse sobre escatologia bíblica. Boa, só encostar lá e perguntar que ele te direciona. De novo, obrigado, meu irmão, Amém. pelo carinho. Vamos lá, Valdo. Ok. Fala então, vai. Sim. Quero que seja verdade tudo que ele falou, mas... Eu também quero, espero estar errado, não tem problema. Eu entendo assim, Apocalipse, o livro de Lucas que o pastor leu, Jesus fala assim, de fato, para que as pessoas possam orar para poder escapar daquilo que vai vir. Mas para que eu possa orar, para escapar, eu tenho que estar aqui. Eu não acho que ele estava falando, olhe para... Porque a oração não vai determinar se a igreja vai antes ou depois. Já está determinado. Quando ele fala, orai para que vocês possam escapar dessas coisas, é porque nem todo mundo vai morrer na grande tribulação. Tanto que Paulo fala assim, os que estiverem vivos serão arrebatados. O que o livro de Apocalipse, no capítulo 13, fala assim, ó, se alguém está destinado à prisão, vai para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Entendeu? E vai ter aqueles ainda que vão escapar de tudo isso. Então, eu quero orar, se a grande tribulação vir, eu vou orar e falar, Deus, me livra de prisão, me livra de porrada, eu sei que vai ser difícil. Mas o que Jesus está mandando fazer é isso. Ore para que você fique de pé. Quando ele voltar, eu estou firme. E essas coisas estão ligadas, pastor. Apocalipse 13, que eu citei, ainda fala assim, ó, prisão e morte. Nisso se firma a perseverança e a fé dos santos, que é o que está lá em Apocalipse 3,10. Guardastes a palavra da minha perseverança. É o que está dizendo aqui. Em que momento guardaram? Que momento perseveraram? No momento da prisão e da morte na grande tribulação. E então, Jesus Cristo veio e eles que se mantiveram firmes serão salvos e livres da ira. Para concluir, Valdo. Para concluir, eu só quero somente falar para os irmãos, de repente, segundo Tessalonicenses 2, que, né, os irmãos que estão ouvindo, que é só consultar lá a palavra no grego, né, e ver se está bem traduzido ou não. Né? Eu quero deixar claro que a Bíblia ela é um livro muito bem traduzido, nós podemos sim confiar, claro, mas de vez em quando pode ter sim um erro de tradução, e este caso é um deles. Segundo Tessalonicenses 2, não fala sobre ser retirado, fala sobre se levantar, referindo-se ao anticristo e não alguém do lado do bem que vai sair. Qual referência que você deu mesmo do Strong, né, que fala essa... O Strong, sim, ele define a palavra gnomai, que significa, por exemplo... Levantar, não dá tempo. Tá bom, não dá isso. Onde a palavra entra. Mas é isso, ok. Obrigado. Obrigado, irmãos. Obrigado. Não, eu só queria dar referência até para quem nos assiste poder pesquisar também depois, consultando lá o material do Strong também. Obrigado, Valdo, pelo carinho. Sempre bom recebê-lo. Vamos colocar na tela o resultado da enquete, por favor. Vamos ver como é que o nosso internauta votou. Quando acontecerá o arrebatamento? Vamos ver lá a primeira opção, para surpresa de ninguém. 47% afirmando que será antes da grande tribulação. 13% escolheram no meio da tribulação. E, até que ficou equilibrado, hein? 40% no final da tribulação. Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou, mas de fato era de se esperar, né? O pensamento pré-tribulacionista é o mais difundido aqui no nosso evangelicalismo nacional. Mas até que os pós ficaram perto, 47 e 40, tá bom. Quase um empate técnico.
Muito obrigado a você que voltou, que participou, que deu carinho da sua audiência. A edição de hoje fica por aqui, bem acelerada, porque o nosso tempo apertou. Na sequência, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Um grande abraço e até a próxima.